Pode ter certeza que a sua bênção também vai chegar. Não jogue a toalha, não fique desesperado com nenhuma situação, com nenhuma notícia ruim, porque a Bíblia fala que nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão do Deus vivo. Essa é a verdade. Então, se você está na mão de Deus, o que é estar na mão de Deus? É um praticante da palavra, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Como um verdadeiro filho de Deus, então você está nas mãos do Senhor e nada nem ninguém vai poder arrebatar você. Ali nas mãos de Deus você está seguro, você está protegido em todo o tempo. Por falar em proteção, vamos para a palavra de Deus, que é o nosso alimento, é a essência aqui do programa, é nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, que é o nosso alimento essencial para a vida do homem. E aí, inclusive, vamos falar disso aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo de número 10. Olha que o Espírito Santo, ele nos direciona e nos impulsa, né? Vamos dizer assim, o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos dar ouvidos à palavra e vencer. Olha bem o que ele diz aqui. Ele fala: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Olha que algo interessante que o Espírito Santo nos mostra que a nossa vida está completamente ligada à prática da palavra de Deus. Como assim, pastora? É verdade, ele está dizendo: ouve, filho meu. Ouvir significa guardar as palavras no coração. Já o salmista, ele disse: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A verdadeira sabedoria nos faz guardar a palavra de Deus, porque o pecado é aquele que faz separação entre o homem e Deus. O homem clama, Deus não pode responder, não porque ele não quer, mas por conta do pecado que está fazendo aquela separação. Então o Espírito Santo, ele diz: ouve, filho meu, guarde no coração as minhas palavras. Ele diz aqui, e aceita as minhas palavras. Nós temos que aceitar a palavra que Deus, ele está nos dando e nos orientando. Eu sempre digo que os nossos argumentos, eles podem até ficar em pé, mas quando ele contesta com a palavra de Deus, os nossos argumentos, ele tem que cair. O que tem que prevalecer é a palavra de Deus na nossa vida. Ah, pastora, mas eu sempre fui ensinado dessa forma, eu sempre fui ensinado com esses argumentos. Mas se o seu argumento, o argumento do homem, da mulher, o argumento humano é contraditório ao argumento da palavra, então eu prefiro ficar com os argumentos da palavra, porque esses sim vão produzir vida. O argumento do homem, às vezes no orgulho, na vaidade, não produz vida não, pelo contrário, a Bíblia já diz que o orgulho precede a queda. Por muitas vezes o homem prefere, o homem que eu falo no sentido genérico, homem e mulher, sabe que a palavra está falando com ele, mas não aceita as palavras de Deus. Prefere ficar com os próprios argumentos, com outras sugestões ou com próprio orgulho, não se dobra para a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que o homem, sendo muitas vezes repreendido, se ele endurece a cerviz, o que é isso? Não aceita as palavras, não muda de atitude, a Bíblia diz então que essa pessoa vai ser destruída sem que haja cura. Isso é muito sério. Então aqui o Espírito Santo, ele diz, aceite as minhas palavras. A palavra de Deus, ela vem para trazer vida, ela vem para trazer transformação. Lá em Isaías já diz, né? Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo para qual ela foi enviada, cumprir o propósito específico que Deus a enviou. Então a palavra não volta vazia. Se eu aceito essa palavra, ela vai vir na minha vida produzindo frutos de restauração, frutos de cura, frutos de prosperidade, todos os frutos, ou seja, suprindo todas as nossas necessidades. Então ele diz: aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Você quer ter vida? Não estamos só falando a vida, quando a gente fala de vida, as pessoas acham que é só o fato de acordar e poder respirar. Estamos falando da verdadeira vida que diz a Bíblia que está escondida em Cristo. Não é uma simples vida de respirar, é a vida abundante, que é você não ter falta de nada. Jesus, ele falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele falou assim: mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E tem pessoas que não estão vivendo a vida abundante. E por quê? Porque não estão aceitando as palavras de Cristo. Ela anda no próprio argumento, na própria sugestão, no próprio orgulho, na própria
própria vaidade. Não, porque eu disse assim, vai ter que ser assim. Mas a palavra está dizendo ao contrário. Não, mas eu já disse e vai ser assim, ponto final. Não, peraí, eu disse, mas a palavra de Deus, ela não está em conformidade com o que eu falei. Pai, me perdoa então, eu prefiro ficar com a tua palavra, porque ficando com ela, eu vou provar a verdadeira vida abundante que o Senhor tem para mim. É mais fácil, né? Aceitar as palavras de Cristo, porque ela vai produzir em nós a restauração, ela vai produzir em nós a verdadeira vida que nós precisamos ter. Se ela está escondida em Cristo, como diz a palavra, que a vida verdadeira está escondida em Cristo, então eu vou estar em Cristo para que ela se revele na minha vida e eu possa vivenciá-la todos os dias. Nós vamos continuar agora no estudo aqui de Provérbios, capítulo 4, que está uma bênção no nome de Jesus. Queremos ter vida? Se você perguntar para as pessoas aí fora se ela quer ter vida, você pode ter certeza que elas vão dizer que sim, né? Você quer viver, mas quer ter uma vida abundante? Aí a pessoa vai dizer, claro que eu quero ter uma vida abundante. Você quer sair desse problema que você está passando? Lógico que eu quero. Você quer a restauração para sua família? Mas é claro. Você quer ter uma porta de emprego e ser bem-sucedido no seu trabalho? E a pessoa vai dizer, claro. Aí a Bíblia diz, aceita as palavras da minha boca. Pronto. Quando eu aceito a palavra de Deus, nós estamos vendo aqui em Provérbios, colocamos ela no coração, praticando ela ali, crendo de todo o coração, nós vamos encontrar a vida que está escondida em Cristo. Ele revela a verdadeira vida dele para mim e para você. É aquela vida abundante que ele disse que veio trazer. Mas infelizmente muitas pessoas não estão aceitando as palavras da boca de Deus e elas não estão provando do melhor da vida. Veja bem que quando Jesus ele falou que ele veio trazer vida e vida com abundância, antes ele falou o seguinte, olha, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então a função do diabo é essa, matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim. Esse mais eu vim, ele está dizendo, não se preocupe com aquilo que o diabo veio fazer, porque ele veio aniquilar as obras das trevas. Então ele diz, mas eu vim. Para quê? Para vos dar vida e vida com abundância. Então quando eu aceito as palavras de Cristo, essa vida abundante faz parte da minha vida e tudo aquilo que o inimigo veio fazer foi aniquilado na cruz do Calvário. Agora, quando eu não aceito as palavras de Cristo, então infelizmente o inimigo consegue entrar, ele consegue matar e ele consegue destruir. Pastora, mas por que Deus permite? Não é que Deus permite, é que para toda ação existe uma reação. Então, se eu tenho a ação de ser um filho praticante da palavra, então eu tenho o poder de Deus que vai me guardar, porque a palavra já foi lançada, né? Aos seus anjos dar a ordem a teu respeito para que não tropece. Que a respeito de quem? Daquele que é praticante da palavra, daquele que guarda os mandamentos. Agora, se eu não sou praticante da palavra, não guardo os mandamentos, eu tenho essa reação de não guardar a palavra no coração, a ação vai ser o quê? Muitas vezes o mal entra, mata, rouba e destrói. Então, para toda ação, existe uma reação. Vamos ter ação de filhos de Deus, praticantes da palavra, aceitando ela no coração e pode ter certeza que nós vamos viver a verdadeira vida abundante. Agora vamos para o 11. Diz assim, olha, no caminho da sabedoria te ensinei. Veja bem que quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor Deus, ele fala conosco por intermédio da palavra e ele nos dá a verdadeira sabedoria. Que sabedoria é essa? A visão, o modo como devemos prosseguir, até o modo como devemos pensar, a maneira como devemos agir. A Bíblia diz que Deus nos ensina o tempo e o modo, é a verdadeira sabedoria para poder andar nessa vida e viver e desfrutar do melhor. Então ele diz mais assim, no caminho da sabedoria te ensinei. Ele nos ensina. Jesus, ele é o mestre, Jesus é a palavra, ele é o mestre, nos ensina através da palavra a verdadeira sabedoria. E ele diz, e pelas carreiras direitas, olha que coisa linda aqui, pelas carreiras direitas te fiz andar. Se existem as carreiras direitas, existem as carreiras tortas também. E muitas pessoas estão, ao invés de estar na carreira direita, ela está na carreira tortuosa da vida. Por quê? Porque não está dando ouvido à voz de Deus. Não está dando ouvido à direção de Deus. Não está andando com Cristo. Quando a gente anda com Cristo, nós aprendemos com Ele. Por isso que a gente chama discípulo. O que é discípulo?
aquele que aprende com Cristo. O discípulo, ele anda junto com o mestre, ele não anda separado do mestre. Quando você anda na sua própria, vamos dizer assim, no seu próprio prazer, na sua própria concupiscência, no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade, naquilo que você acha correto ou que você um dia aprendeu, mas que está fora da palavra de Deus, você não está sendo um discípulo de Cristo, não está andando com Ele. Se você não está andando com Ele, você não vai ter a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira só Ele pode dar. E você então estará andando por caminhos tortuosos, caminhos onde há mortandade. Mas quando você está ligado com Cristo ali juntinho, unido com o Senhor, sendo discípulo de Cristo, o Mestre vai ensinando, vai lhe dando sabedoria a cada dia. E aí ele diz o seguinte, ó: e pelas carreiras direitas te fiz andar. Ele vai mostrar para você o caminho seguro, caminho onde não há mortandade, caminho onde só tem vida e vida com abundância. Em Provérbios, no capítulo 4, lemos o versículo 11, aliás, o versículo 10, né, no primeiro bloco, lemos o versículo 11 e o 12 no segundo, não, o 11 no segundo bloco, e agora nós vamos ler sim o versículo 12, mas o 12 é uma continuidade do 11. Vamos lá então ler o 11, diz assim, olha: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Nós falamos no bloco anterior que quando nós andamos com Cristo, somos discípulos dele, aprendemos com o Mestre a verdadeira sabedoria e ele nos mostra o caminho direito, porque existem caminhos tortuosos. Se a pessoa não estiver andando com Cristo, ela vai sair do caminho pegando essas carreiras tortuosas que no meio dela existe a mortandade, o tropeço, a queda e tudo mais. Mas se ela anda com Cristo, ela vai andar nos caminhos direitos. Agora no versículo 12 diz: por elas andando, por elas o quê? Pelos caminhos direitos que Jesus nos ensina. Por elas, por esses caminhos direitos, não se embaraçarão os teus passos. Olha que bonito isso aqui. Se nós tivermos a sabedoria de Deus, o discernimento, andando segundo a palavra que Ele nos orienta, os nossos passos não irão se embaraçar. Muitas pessoas têm se embaraçado, têm caído, têm tropeçado, porque estão andando na própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Ela não está em espírito, andando em espírito. Ela anda nos desejos da carne, na orientação da carne, nos deleites da carne, na orientação do pensamento, da raiva, da ira, do ódio que vem em primeiro lugar. Quando algo dá errado, ela dá lugar à ira e aí ela anda na ira, na carne. Ela vai andar por carreiras tortuosas. Os passos delas irão tropeçar e ela irá cair. Mas se ela anda na sabedoria, não aparte a sabedoria do teu coração. Pelo contrário, guarda ela bem guardadinha ali. Ela vai mostrar a carreira correta. Andando por essa carreira, o Espírito Santo diz, vamos voltar a ler o 12? Por elas andando, por essas carreiras direitas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Olha que bonito, ele está dizendo assim, ó, isso no meio do caminho, algo acontecer, né? Que você tiver que correr, vamos dizer assim, uma luta surgir, uma situação se levantar, ele está dizendo assim, ó, se correres, não tropeçará. Se a luta se levantar, você não vai cair nessa luta. Se a circunstância se levantar, ela não vai sucumbir você. Se a enfermidade bater a sua porta, ela não vai te consumir, porque você vai correr e mesmo assim não vai tropeçar, porque é o próprio Deus guiando os teus passos. E é bonito, né? É gostoso se sentir seguro. Quando eu me sinto seguro? Quando eu estou na carreira direita, olhando a orientação de Deus com sabedoria. Vamos lá, continua dizendo aqui mais assim, olha, versículo 13, ele diz: pega-te a correção e não alargues. Muitas pessoas não gostam de ser corrigidas, né? Mas sábia é a pessoa que gosta de ser corrigida, porque a correção, ela traz vida. A correção, ela traz mudança de atitude. Ora, se eu estou errada, Senhor, me corrija mesmo. Eu quero andar direito ali, eu quero andar para participar da vida. Então, se eu estou errada, Jesus pode puxar minha orelha sim, né? E nós temos que ter esse coração ensinável. O problema é que muitas pessoas se acham donas da razão. Ela acha que ela já sabe tudo,
tudo, que ninguém mais precisa falar com ela, que ninguém é capaz de ajudá-la, e ela então fecha o coração para a repreensão. Mas a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que ama, aquele que toma por filho. Então, se Deus está me repreendendo, eu tenho que louvar a Ele e dizer: Pai, muito obrigado. É sinal que o Senhor tem um amor muito grande por mim e me toma verdadeiramente como filho, porque a pessoa que toma aquela criança como um bastardo não está nem aí. Mas quando a pessoa toma aquela criança por filho, ainda que não seja de sangue, mas ela toma por filho nas atitudes e ela corrige, é porque ela ama. Verdadeiramente ela assumiu como filho, como se fosse de sangue. Então, espiritualmente é a mesma coisa. E ele diz aqui assim, ó: pega-te a correção e não a largues. Aí ele diz: guarda, porque ela é a tua vida. Você está vendo que bonito? Quando nós guardamos a correção, ela é a nossa vida. Ela vai produzir a vida. Por quê? Porque quando nós somos corrigidos, nós aceitamos a correção, nós mudamos de atitude, deixamos o orgulho de lado, a vaidade de lado. Tem até uma frase aí que sempre diz: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então deixa a razão de lado e seja feliz. Ah, porque olha, eu tenho razão no que eu estou fazendo, eu tenho razão não sei o que, na situação do casamento que aconteceu em casa eu tenho razão, ou na situação no trabalho eu tenho razão. Deixa a razão de lado, fique com a palavra de Deus para que você possa ser feliz na sua vida. Você não está vendo que isso está levando você à ruína? Que está levando a sua casa à ruína, que está levando o seu trabalho à ruína, talvez até o seu ministério à ruína? Deixa a razão de lado, se apegue à correção e viva. E ele diz mais aqui assim, ó: não entres na vereda dos ímpios. Não, 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 não. O que são os ímpios? Aqueles que conhecem a palavra, mas não praticam ela. Não entre na vereda dos ímpios. E olha que estão surgindo muitos ímpios por aí. Pessoas que dizem até ser conhecedora da palavra, mas praticam tudo ao contrário do que as Escrituras ensinam. Cuidado! E geralmente quando a pessoa entra nesse erro, ela não consegue enxergar. Aí a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E ela vai se enredando, se enredando, se enredando. Aí ela vai tropeçar porque ela não está em caminhos direito. E para se levantar de novo é só a misericórdia de Cristo. Então é melhor parar agora que Deus está falando, amar a correção e dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero estar na tua presença. Então ele diz: não entres na vereda dos ímpios, não. E ele diz: nem andes pelo caminho dos maus, daquele que pratica a maldade. Não entre por esse caminho, porque se você entrar por esse caminho, você vai ter a reação disso, vai ter a consequência de andar no caminho mau. Depois não diga que Deus é mau, não. Tem pessoas que fazem coisas erradas, depois vai falar: puxa, Deus foi mal comigo. Não. Você só está colhendo o que você plantou. O que a Bíblia diz? Não se engane o homem. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Mas o homem gosta de se enganar, a ele mesmo, né? Olha que Jesus falou: não se engane o homem. Por quê? Porque tem homem que prefere se enganar. Não, mas eu não fiz isso. Ó, para um pouquinho. Vai lá ver a semente que você plantou. Pastora, se eu analisar bem, eu plantei. Então você está colhendo. Agora mude a sementeira para você começar a plantar coisas boas, para você começar a colher frutos de justiça na sua vida. Olha o que ele diz então: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Passe de largo do caminho mau. Passe de largo da vereda dos ímpios. Olha só o que nós estamos falando, não é você não cumprimentar, não é nada disso, não é você não ter amizade, não é nada disso. É você não ser praticante daquilo que é contrário à palavra de Deus. É isso, não ser ímpio é não praticar aquilo que é contrário à palavra. Isso nós não podemos fazer. Agora o que nós podemos é ficar no caminho para contagiar aqueles que estão a nosso redor, amigos, pessoas próximas, que ainda não conhecem a palavra de Deus, para olhar para nós e dizer: essa pessoa é diferente, eu quero ter o brilho que ela tem, a fé que ela tem, a certeza que ela tem na hora de uma luta, essa força que essa pessoa tem, e ela então se achegar a Cristo por intermédio da sua atitude, por intermédio do seu testemunho. Isso sim é bonito.